Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rodinara trazendo mais uma questão URGS, prova de Física 2020, questão número 11. O diâmetro de um disco de metal aumenta 0,22% quando o disco é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então já está me dando a variação. Qual o valor que melhor representa o coeficiente de dilatação linear do metal de que é feito o disco? Então está falando de diâmetro, uma medida linear, e me dá quanto que está aumentando. Bom, vamos ver o que isso significa e como que a gente vai fazer esse problema de dilatação, né, pessoal? Então vamos lá aqui. Opa. Dilatação térmica. De que depende a dilatação, pessoal? A dilatação térmica, então, né, vai ser a variação do nosso comprimento, ela vai depender de apenas 3 fatores. Né? A gente vai depender do comprimento inicial, ou seja, se era grande vai dilatar um pouco mais, se era pequeno vai dilatar um pouco menos. Depende do coeficiente de dilatação, né? Determinado metal dilata mais, determinado outro material dilata menos, e assim sucessivamente. E, obviamente, dilatação térmica vai depender da temperatura. Então, essa é a dica, pessoal. Memorizem, né? Entendam do que depende a dilatação. E é bem óbvio, né? Depende, então, do comprimento inicial, do tamanho inicial. Comprimento inicial. Depende de qual material a gente está falando, né? Então, material, que é o famoso coeficiente aqui de dilatação térmica, e a variação de temperatura. Quanto que alterou a sua temperatura? Variação de temperatura. Então, ele nos dá que 0,22% é o aumento do material, certo? Então, o material, ele cresceu já esse 0,22%. Então, esse 0,22% é já a nossa dilatação. Ou seja, ele cresceu 0,22% do tamanho inicial. Né? Se era 100 metros, ele ficou com 100,22. E assim fica tranquilo de pensar, certo? Então aqui, o comprimento inicial, que a gente não sabe, a gente também nem precisa, e a variação de temperatura de 100 graus Celsius. Vejam então que eu tenho L0 e L0 aqui se cancelando, 0,22% é 0,22%, né? Então já vamos colocar aqui o nosso alfa, aqui o nosso 100zinho. Né? E aqui duas opções, podemos trabalhar com potência de 10, para quem já está acostumado. Quem não está acostumado pode também trabalhar com as nossas casas de vírgula, né? Então, vou dividir por 100, eu vou voltar 2 casinhas. Né? Então, vamos ficar com isso aqui. E eu vou passar esse 100 aqui também dividindo novamente. Então, tem mais um 100 aqui que vai dividir. Com isso, então, nossa resposta final, a gente fica com 0,000022, porque a gente dividiu por 100 mais uma vez. E aí, basta contar o número de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aqui. Então, 6 casinhas, por quê? Porque a resposta pede em 22, não pede em notação científica 2,2. Então, a gente fica com 22 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, ou seja, por grau Celsius. Né? Se a gente botar as unidades ali, a gente tem a variação em metros, o comprimento em metros, a temperatura em graus Celsius, e para cancelar tudo, esse aqui só pode ser o inverso do grau Celsius, para poder todo mundo se cancelar e a gente ter as unidades corretas, certo? Então ficamos com essa nossa resposta aqui, 22 vezes 10 na menos 6, que é então a nossa querida letra D de dado na questão número 11. Perfeito? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários e nos vemos na próxima questão.